Jarro, caminhante da Mãe Terra, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal Meta Shakti. Hoje a conversa é comigo, eu sou a Sátia e enquanto roda a nossa vinheta, aproveita para você dar um joinha, dar um like no nosso vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal Meta Shakti, porque hoje a gente vai falar sobre essa grande busca que nós realizamos todos os dias, a busca por nós mesmos. Já arrou? E aí, fala pra mim como que tá aí esse seu processo de descobertas de autoconhecimento. O quanto os vídeos, né, as mensagens que você está encontrando aqui no canal do Meta Shakti está ajudando você a se entender um pouco mais. Esse é o grande objetivo do trabalho do autoconhecimento, do desenvolvimento que a gente realiza aqui dentro do canal do Meta Shakti. É essa constante busca por si mesmo, pelo domínio da própria vida. E quando a gente está nessa caminhada, quando a gente está tentando se conhecer, tentando se descobrir, a gente passa por umas coisas que às vezes são complicadas. E não é que nós, as filhas do sol, não é que a gente já entendeu muita coisa não, ou que a gente já sabe de alguma coisa. Ao contrário, se tem uma coisa que a gente aprende nessa caminhada de autoconhecimento, nessa busca de si mesmo, é que quanto mais a gente descobre coisa, mais coisa a gente tem para descobrir. Quanto mais a gente se entende, mais a gente percebe que não entendeu nada. E por aí vai. E a gente passa por algumas situações muito delicadas, né? Quando a gente se depara, então, com os conteúdos, por exemplo, das histórias que a gente vê aqui do Meta Shakti, das partilhas, né, que eu faço, que a Kayane faz, que as meninas fazem no geral, todo esse movimento que a gente coloca aqui, ele vem das nossas experiências, das nossas próprias buscas. Só que é muito pessoal sempre tudo isso. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma receita, não existe um script para que você se conheça. É uma busca de erro e acerto, onde você vai todos os dias, a cada momento, a cada situação, você vai se buscando, se compreendendo, se entendendo. Só que muitas vezes a nossa mente, ela costuma pregar algumas grandes peças pra gente, na nossa cabeça. Às vezes a gente fica meio confuso, às vezes a gente está desnorteado. O fato de você estar em busca de um autoconhecimento, de você estar se desenvolvendo, não garante para você que você vai passar a viver no mar de rosas. Não é isso. Isso passe de mágica, não existe fórmula, não existe receita, né? O que a gente pode fazer é, a partir das nossas próprias experiências, a gente ir desenvolvendo e ir criando esse conhecimento acerca de nós mesmos. E aí a gente tem o quê? A gente se instrumentaliza, né? Todo o trabalho da Sagrada Tradição, das Filhas do Sol, da Ordem de Shiva, todo o trabalho que a gente desenvolve, que é desenvolvido lá no Terra Xamã, vem com esse objetivo de fazer com que você se instrumentalize para lidar com você mesmo. E lidar consigo mesmo é o maior desafio que você tem, porque a partir daí que todas as outras coisas acontecem. Primeiro a gente precisa se entender dentro da gente. Primeiro a gente precisa se gostar, primeiro a gente precisa se compreender, primeiro a gente precisa... Tá tudo parte da gente. A gente só consegue olhar para o outro a partir do momento que a gente olha para a gente. A gente só consegue compreender ou aceitar o outro a partir do momento que a gente aceita a gente. E se aceitar, se compreender, se olhar, às vezes pode ser uma tarefa um tanto quanto complicada. Às vezes é muito difícil.
não difícil, é desafiador. Difícil é uma coisa que não existe, mas é extremamente desafiador, porque parar tudo e olhar para si mesmo requer uma maturidade muito grande. Requer abrir mão de muitas coisas, de coisas que a gente gosta, às vezes, e que não são legais. Requer um certo desprendimento de muitas coisas. Existe um longo caminho de aceitação, né? A gente precisa aceitar algumas coisas. Existem coisas que a gente pode mudar, existem coisas que a gente não pode mudar, né? Existem coisas que são boas pra gente, o que não é necessariamente bom para todo mundo. Existem coisas que são ruins pra gente e o que não necessariamente é ruim para todo mundo. Até porque esse conceito de bom, de ruim, de certo e errado, ele é humano, ele é da nossa mente. E compreender a nossa mente é o grande desafio. Ela cria tudo. Ela, a partir de uma informação real, ela cria todo um contexto para que a gente possa se compreender. Ela é visual, ela é metafórica, ela é lúdica e ela é extremamente visual. Então, quando a gente tem um processo de entendimento, quando a gente encontra um ponto na nossa vida que precisa de ajuste, que precisa de transformação, ou que precisa de iluminação ou de aceitação, nós vamos utilizar todo um sistema de conhecimento que essa mente já possui para compreender esse fato. Só que isso traz embutido várias outras questões. Então, esse processo de autoconhecimento, essa busca por essa compreensão, é o que leva, que a gente fala que a gente precisa encontrar esse caminho da nossa alma. Essa voz que é a nossa alma que nos orienta, que é o caminho do coração, que é o caminho para dentro. Só que teoricamente é sempre muito fácil. Teoricamente, todo mundo tem uma fórmula. Na teoria, é sempre tudo muito mais fácil. Agora, na hora que você vai para a prática, aí a prática já é uma outra história. Na prática, é você se deparar com determinadas situações que você se encontra e olhar para isso com uma maturidade ou com um olhar isento de emoção. Até porque essa comunicação nossa com essas nossas consciências superiores, com a nossa alma, com o nosso espírito, ela não entra dentro de padrões de sentimentos e sensações que nós, seres humanos, compreendemos. A forma como a realidade é, como as coisas acontecem, não estão imbuídas de determinadas emoções, sensações e sentimentos. As coisas são. Elas acontecem dessa forma. A gente gostando ou não, querendo ou não. E pouco ou praticamente nada pode ser feito com relação a tudo isso. A única coisa que pode ser feita pela gente é a forma como a gente vai absorver as situações como elas acontecem. E isso, às vezes, essa interpretação vem de situações que a gente nem lembra que aconteceu, vem de padrões, de comportamentos que estão intrínsecos na nossa família, na nossa ancestralidade, no nosso histórico de situações de vida. Então a gente vai interpretar um determinado fato de acordo com esse holograma que nós somos. Então aquela história é bem real de que um fato aconteceu e cada pessoa que participou desse fato, ela tem a própria interpretação daquilo, porque cada ser humano possui a sua própria interpretação de realidade. A realidade de cada um é única. Então não tem como você colocar numa balança, colocar numa linha reta ou colocar numa bandeja, é assim que funciona. É assim que tem que ser. É isso que está certo, é isso que está errado. Porque é muito pessoal, é muito do seu próprio universo. Então, compreender esse universo interior, ele requer que você se entregue a si mesmo. E se observe
O autoconhecimento, ele vem da própria autoobservação. Quando você começa então a se auto-observar e começa então a compreender a si mesmo diante das suas reações, e muito mais pelas reações do que por outra coisa. Qual é a sensação? Às vezes você se depara com um fato e aquilo mexe profundamente com você. Aquilo te abala profundamente. Você tem reações físicas, inclusive. Você já parou para perceber quais são as sensações que o seu corpo emite em determinadas situações que você vivencia ou experiencia? Muitas vezes a gente até não aparenta, mas dentro está tendo alguma informação. A gente sente o coração bater mais forte, a gente sente um gelo na espinha, a gente sente um desconforto no estômago. Isso é sinal de que alguma coisa está respondendo dentro de você. E essa resposta que o seu corpo traz de dentro de você é que que precisa, na verdade, chamar a nossa atenção. E aí, a partir daí, nesse conhecimento dessas reações, é que a gente vai desenvolvendo esse autoconhecimento. A gente vai desenvolvendo essa percepção da nossa própria realidade. E às vezes se torna extremamente desafiador porque estamos vivendo várias realidades ao mesmo tempo, ou vários universos se cruzam simultaneamente. Então, você tem o seu universo, a sua realidade, seu filho, seu marido, seus amigos, eles têm o próprio universo, a própria realidade, a própria percepção da vida. E nós temos que conviver todos juntos, harmonicamente. E isso só existe harmonia quando se traz o quê? Respeito à identidade, à realidade e à forma do outro ser e agir. Dentro da compreensão de que não existe o jeito certo ou o jeito errado. Existe o meu jeito, existe o seu jeito, existe o jeito que vai ser dado para que o meu e o seu caminhem em harmonia. Por falta dessa harmonia entre as várias formas de pensar, é que a gente vê aí vários processos de intolerância, várias situações de agressões, porque a nossa tendência, né, essa tendência humana, egóica, de ser o dono da verdade, o controlador supremo de tudo que há, não permite que o outro se expresse dentro da verdade e dentro da realidade dele. Então, se eu acredito que a religião é assim, uma outra forma não vai ser assim. Se eu acredito que a mulher tem que se comportar desse jeito, quando ela se comporta de outro jeito, ela está errada. E não tem isso. Não existe essa realidade. Existe a sua. E você já parou para pensar em como você observa a própria vida? Como que você observa tudo o que acontece à sua volta? Como é que você observa os acontecimentos do seu dia a dia? Como é para você levantar, ir no banheiro, escovar o dente, se arrumar, ir trabalhar, ou ir ficar em casa e cuidar da sua casa, levar o filho para a escola? Como que você observa tudo isso? Como que você se vê diante dessa sua vida, dessa vida que você leva? Você se sente inserido dentro dela ou você se sente insatisfeito dentro dela? E se você está insatisfeito, o que você gostaria que fosse diferente? E por que não é diferente? Quando foi que você parou para olhar para você mesmo diante de todos os acontecimentos do seu dia a dia? Mas quando eu falo parar para olhar, é parar para olhar mesmo. É sentir esse momento, como ele se processa dentro de você. Quando você levanta, como é esse sentimento de levantar? Você acorda disposto, feliz, animado pelo dia ou está com vontade de continuar na cama mais um pouco?
Quando você chega no seu trabalho, você está contente, você está feliz em desempenhar aquele papel, em fazer aquela função, em ocupar aquele espaço? Ou você está ali só porque é isso que você tem para fazer e não tem nada melhor? Como é a sua realidade do dia a dia? Como você percebe os movimentos do seu dia? E as pessoas que chegam para você? O que acontece? Como que é isso? Você sai e você conversa com as pessoas te dão atenção, você dá atenção para as pessoas que você encontra no ônibus, no táxi, atravessando a rua, no ponto de ônibus, ou não? Você passa por elas e você não olha, não vê o que está acontecendo. Mas você não vê o que está acontecendo por quê? Porque você está voltado para você ou porque você está ignorando o que está acontecendo do lado de fora? Ou porque você não está se sentindo inserido ali? É sempre muita pergunta. Eu não sei. Muita pergunta. Sati adora fazer pergunta. Eu realmente gosto de me perguntar e de me questionar muito sobre muitas coisas. E é através dos questionamentos que a gente consegue ir desenvolvendo um determinado padrão de conhecimento do nosso próprio comportamento. A gente vai compreendendo que determinadas coisas nos agradam e determinadas coisas nos desagradam. E nessa autoobservação, a gente busca compreender por que agrada e por que desagrada. É um trabalho incessante, é a busca pelo autoconhecimento. É uma forma de você aprender a lidar consigo mesmo. E aí você tem várias instrumentalizações que você pode utilizar para entender esse seu universo. Mas é só isso que é, um instrumento. Só que esses instrumentos, eles precisam ser utilizados. Eles precisam ser trabalhados. Muitas vezes a gente se depara com várias técnicas, métodos, conceitos, ideias, mas elas ficam ali, dentro daquele movimento de conceito, de entendimento, e a gente não aplica muito na gente aquilo que a gente ouve ou aquilo que a gente aprende. E muitas vezes a gente se depara, por exemplo, aqui no próprio canal MetaShakti, com muitas histórias, com muitas informações, e vai caindo muitas fichas, né? Com determinadas palestras, determinados assuntos, eles trazem assim aquele estalo, né? Em você fala, isso faz sentido. Tem sentido. Mas tem outras vezes que a gente para e isso não está batendo em mim. Eu não vejo dessa forma. E quando isso acontece, como isso acontece em você? Quando uma informação chega para você e você acha que não ressoa, você acha que ela não faz sentido para você. O que você faz com essa informação? O que você faz com esse conhecimento que não fez sentido? Você só esquece dele, deixa ele para lá? Ou você olha com mais atenção para ele? Ou você para observar um pouco mais, para entender por que aquela pessoa, por que aquela situação que não está fazendo sentido para você está fazendo sentido para outra pessoa? O que tem naquele universo que é tão diferente do seu? Quando você começa a fazer isso, é muito interessante porque você passa a... Quando você consegue fazer isso sem julgamento,
tá? Porque também temos essa tendência, a gente julga tudo a todos o tempo, cachorro, papagaio, se tá chovendo, é porque tá chovendo, se tá frio, porque tá frio, se tá calor, é porque tá calor. A gente tem uma tendência absurda de julgar tudo e todos. Então, quando a gente consegue tirar os julgamentos das situações e apreciar o movimento que outras pessoas fazem, mas que não fazem sentido para você, você começa a perceber que existe um outro universo, que existem outras realidades, que existem outras formas de pensar. E às vezes, se você observar com bastante carinho, com bastante neutralidade, você pode encontrar dentro dessas histórias, dentro desses pensamentos que não fizeram sentido para você, coisas que podem te auxiliar a olhar para você mesmo. Porque é um outro ângulo de visão da mesma situação. Quando você se depara com uma ideia que não fez sentido para você, você para pensar como faria sentido para você? Ou de que forma aquele episódio teria sentido? Você para pensar como você reagiria naquela situação? Muitas vezes a gente vê uma pessoa, às vezes se chateia com alguma coisa, uma briga, alguma coisa assim, e você para e fala, não, eu jamais faria isso. Será mesmo? Você consegue ter essa empatia de estar no lugar do outro, vendo o que o outro está passando, tentando compreender a realidade dele, da forma como ele está vendo aquilo tudo? Muitas vezes a gente não tem esse parâmetro. Às vezes a gente está tão envolto com as nossas próprias questões que a gente não consegue perceber a própria dor do outro. A gente não consegue perceber o desafio do outro. Por quê? Porque é do outro, não é nosso. Às vezes a gente olha uma situação e fala assim, nossa, isso é tão fácil de ser resolvido, mas é fácil para a gente, não é fácil para outra pessoa. Não é fácil para ela compreender aquilo que ela está vivenciando. E nem adianta a gente tentar explicar para ela do jeito que a gente está vendo, porque ela não vai conseguir compreender. Ela não vai conseguir entender porque o desafio é dela. A forma de ver é dela, é a realidade dela. E você pode fazer o que com tudo isso? Observar. Observar o quanto aquilo que não faz aparentemente sentido para você pode trazer para você algum parâmetro de compreensão da sua própria realidade, da sua própria vida. Se colocar no lugar daquela pessoa, diante daquela situação, com sua instrumentalização, com seu holograma, com seu programa. É como se cada pessoa tivesse o seu próprio programa de visão de realidade, de visão de mundo. E nesse momento em que você observa uma situação sendo desenvolvida por uma realidade diferente da sua, você conseguir olhar com neutralidade para aquilo pode te trazer muitas informações sobre a sua própria realidade. Mas só que nós não temos essa tendência. A gente não gosta. Quando algo não ressoa, a gente costuma ignorar. E se ressoar demais, a gente também costuma ignorar. Somos um bicho complicado. O ser humano, ele é um bicho complicado. Essa nossa mente, ela cria muita coisa. Ela faz vários disfarces. E quanto mais você conhece dela, quanto mais você estuda sobre ela, mais ela se desenvolve para querer te pegar, para querer te aprisionar dentro dela de novo. Então é um processo, o processo de autoconhecimento, o processo de desenvolvimento pessoal é um processo que não tem fim, porque o tempo todo ele acaba mudando. Existe um ditado que diz assim, nossa, quando eu aprendi as respostas, chega a vida e muda todas as perguntas.
faz um pouco de sentido. É mais ou menos por aí. Porque não é que a vida mudou todas as perguntas, mas é que aquelas respostas já foram feitas. Então a gente está sempre precisando de novas perguntas, de novas formas de observar, de novas formas de compreender a realidade. Aonde que a gente encontra essas novas formas de pensar, essas novas ideias? Eu descobri que muitas vezes a gente pode encontrar esses novos pensamentos, essas novas ideias, nas aquelas coisas que não fizeram muito sentido. Aquelas coisas que aparentemente não dizem respeito a mim. Porque aquele ângulo de observação totalmente diferente do meu traz informações. E aí? Como é que você está observando o seu dia a dia? Como é que você está experienciando a sua vida? Como é que você está nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de autocompreensão de si mesma? Como é que você está conseguindo dominar a sua vida? Ser responsável por si mesmo? Como é que você está processando todas essas informações dentro de você? É uma longa jornada, o caminho do autoconhecimento, o caminho do desenvolvimento, mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para se conhecer, a gente está aqui para se desenvolver e a gente está aqui para criar uma realidade melhor para a gente mesmo. Criando essa realidade melhor para si mesmo, encontrando dentro de si mesmo formas, maneiras de conviver com a realidade como ela se apresenta, é o que traz tranquilidade, é o que traz paz, é o que faz com que a cada dia a gente encontre um pouquinho mais da gente, a gente se conheça mais um pouquinho. E esse é o objetivo da encarnação. Se conhecer, se ouvir, prestar atenção em si mesmo e poder compartilhar aquilo que faz sentido para a gente. Poder compartilhar as nossas experiências, independente de como ela é, independente de como ela aconteceu, porque fazendo sentido para outra pessoa ou não fazendo sentido para ela, sempre terá alguma coisa muito legal para se tirar de tudo isso. E aí, como é que tá o seu dia a dia? Um beijo na sua alma e a gente se encontra em outro episódio do Meta Shakti. Tchau!